E ainda sem registrar o efeito da prisão de Milton Ribeiro na candidatura ou pré-candidatura de Jair Bolsonaro, a pesquisa do Poder Data, divulgada nesta quarta-feira, mostra o ex-presidente Lula abrindo vantagem. Vamos entender melhor com o Michael Mendes. Olá, para você que continua acompanhando a programação da TV Jovem Pan News, foi divulgada mais uma pesquisa para a corrida presidencial. E a gente vê sempre a polarização entre Lula e Bolsonaro e o ex-presidente sempre em vantagem, como apontam os números. No primeiro turno, o ex-presidente Lula, do PT, atinge 44% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 34%. Ciro Gomes, do PDT, tem 6%. André Janones, do Avante, tem 2%, José Maria Eimael, da Democracia Cristã, 1%, Simone Tebet, do MDB, 1%, e Luciano Bivar, do União Brasil, também 1%. Outros candidatos não pontuaram, brancos e nulos somam 4%, não sabem 5%. Lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais, tanto para mais como também para menos. Num eventual segundo turno, o ex-presidente Lula amplia a vantagem sobre o presidente Bolsonaro. O ex-presidente Lula chega a 52% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 35% das intenções de voto. Lembrando que brancos e nulos somam 8% e não sabem 5%. É a polarização entre Lula e Bolsonaro em mais uma pesquisa para a corrida presidencial. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. E os dados da pesquisa foram coletados de 19 a 21 de junho de 2022 por meio de ligações para telefones celulares e fixos. Foram 3.000 entrevistas em 302 municípios nas 27 unidades da federação. E a gente lembra que a margem de erro é de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, é BR 07003/2022. Cristina Grêmio, eu quero escutá-la em relação a essa pesquisa. Vários institutos têm realizado esses levantamentos e eu queria saber se te surpreende esses índices que colocam o ex-presidente Lula sempre à frente de Jair Bolsonaro, bem à frente, inclusive, e com possibilidade, inclusive, dependendo da avaliação, de vencer em primeiro turno. Nas ruas, por aí, você identifica esse favoritismo de Lula, Cris? É claro que não, né, Daniel? Nem eu, nem nenhum brasileiro identifica, nem o próprio ex-presidente Lula identifica que isso é real. Ele sai pra rua e é vaiado quando ele ousa colocar o nariz para fora da janela. Tá sempre naquelas bolhas, as bolhas cada vez mais minguadas, né? Teve o caso aqui no Paraná, que foi num assentamento do MST e o palco tinha 1 metro, 1,5 metro quadrado ali. Ele reclamou do tamanho, mas era o tamanho compatível com o público presente. Então, é incrível, assim, ele tem sucesso e aplausos no meio universitário, absolutamente aparelhado, aqueles intelectualoides ali que querem passar pano em bandido e fingir que não houve a corrupção, que a corrupção não virou política de Estado nos governos do PT, que não houve toda a roubalheira do nosso dinheiro, nosso suado dinheiro do contribuinte, através de desvios de fundos de pensão das empresas estatais, da própria Petrobras, dos Correios. A gente sabe o que aconteceu no BNDES, não precisa ficar repetindo aqui. Então, a gente olha para tudo isso e é óbvio, o brasileiro não é idiota de fingir que nada daquilo aconteceu e que vai permitir que um bandido volte à cena do crime para continuar nos saqueando. É óbvio que o brasileiro não quer isso. Tem uma leva de seguidores ali, sempre aquele recall de uns 20%, que são cegos, idólatras, eles vão com um ou com o outro. O presidente Bolsonaro também tem esses seguidores fiéis. Mas veja, os seguidores do presidente Bolsonaro, por enquanto, têm um governo de 3 anos e meio para avaliar, em que não há comprovação de corrupção, embora fiquem tentando agora associar essa suspeita aí no MEC ao presidente Bolsonaro, em que há reversão de prejuízos homéricos nas estatais para lucros. Está aí a própria Petrobras, que foi a mais saqueada, agora dando lucro, e bastante lucro, e por isso sendo questionada, porque se é uma empresa estatal tem que reverter para a população brasileira e não para os acionistas, mas enfim, é economia mista e a gente tem que lidar com isso. Mas a gente está vendo bons resultados num governo que pegou 2 anos de pandemia e mais uma guerra que está afetando o preço das commodities aí internacionalmente, não só alimentos, mas principalmente combustíveis, que é o que está por trás também da inflação de alimentos aqui no Brasil.
Aí a gente pega e vê essas pesquisas, né, Daniel? Uma após a outra. O fato de ser uma pesquisa após a outra, confirmando a preferência do ex-presidente Lula, não diz nada, absolutamente nada. Olhe para o data-rua, como dizem por aí, ou para o data-olho, e não é o que os nossos olhos estão mostrando. O presidente Bolsonaro, incrivelmente, tem um apoio, apesar de ser massacrado pela imprensa desde o primeiro dia de governo. Toda hora tentam colocar crimes nas costas do presidente Bolsonaro. Virou crime não usar máscara, virou crime lutar pela liberdade das pessoas, querer que o comércio ficasse aberto durante a pandemia. Tudo que ele falava e sempre falou é crime, é um horror. A imprensa cai de críticas em cima, aqueles editoriais horrorosos, listando 200, 300 xingamentos, artistas, muito entre aspas, chutando bola que simula a cabeça do presidente, articulista de jornal pedindo a morte do presidente. Quer dizer, é um presidente extremamente massacrado, como nunca antes nesse país, para usar uma frase do ex-presidente Lula, a gente viu. Já o ex-presidente Lula, um ladrão condenado em 3 instâncias, com provas sobradas, analisadas por mais de 20 juízes, que está solto por causa de uma manobra do judiciário, querendo se passar de inocente aí. Então não dá para acreditar nessas pesquisas. E aí, só relembrando, a gente acaba sendo repetitivo, esses mesmos institutos erraram, e erraram muito em 2018 e em 2020. Então eles ainda vão ter que trabalhar muitos anos para nos convencer de que essas pesquisas que eles fazem aí realmente refletem a realidade. Você está no Jornal da Manhã, segunda edição, conferindo as principais notícias do dia.